Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Pânico! Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação para todo o Brasil. Mais uma edição do programa Pânico. Obviamente sem Roberts hoje. Deve ter dado algum problema que eu não fui viu, né? Pegou trânsito. Férias, né? Julho. Como é que é? Férias. É mês de julho. Tá maravilhoso o trânsito, mesmo. né? Que tesão, né? Uma palavra bem paulista, falar que tesão, né? Bem gay. Não sei se tá tesão. Tá tesão. Tá um Tesão. Não sei se tá tesão ou não Meu, tá, foi um tá tesão. tesão. Isso é feio falar tesão. Paulinha? Palavra É dos paulista. anos 80. É, né? palavra A balada velha. tava um tesão ontem, meu. Não, palavra antiga. É. Em desuso, caiu em desuso. Irado. Certo? Vamos lá? Certo, Iradíssimo. De locutores jovens. Também que a Jovem Pan forçava a barra, né? Irado aqui o prêmio. Esse é o famoso Forte. 16 toneladas. Que nem eu falar irado. Isso. Irado hoje. É estranho. Não, Vai ser o maior bafafá, é isso. Não. Você tá bem animadinho, hein? É que você... É. Eu tô. Muito bem. Hoje vamos ter um programa especial, Paulinho. Especial pra você, Ah, Emílio. mas falando... Não, você não vou mais zoar, vai, mas você não... Por quê? Quem vem aqui? O Borzino vem aqui hoje? Matheus Jacob, segundo o Paulinho, o cara tem mais de meio Fala aí, milhão. Paulinha. Fala aí que você bolou essa pauta. Não, você que bolou a Imagina, pauta. deixa o pompom, vai. Dá vem. o destrincha aí pra gente aqui, ó. Emílio, Samurai. Peraí, calma, vamos pegar nessa hora. Hoje é dia do homem. É, dia 15 de julho é o dia do homem. Mas onde bolaram? Esta data Eu foi nunca ouvi inspirada, então, tô te explicando, no Dia Internacional do Homem, que é dia 19 de novembro. E tem como objetivo conscientizar a população masculina sobre os cuidados que devem Ih, ser chato. tomados com a saúde. Chato. Para isso, Eu os super nossos entendo a Paulinha. convidados- Você inventou uma Chato. pauta. Chato nada, a gente Chato vai, porque você vai tem acabar vergonha com que a você. gente fale Ah, que o seu saco tá chato. roxo, É. tá caído Se e que não serve mais Bem pra chato. nada. Coisa Aqui tem o dia da mulher, é o dia do homem. Seria mais ou menos Pera isso. aí. É aquele... Isso, e aí a gente vai Outubro falar. azul, não sei o que Por que rola. tem gente que acha que homem não tem. Não tem nada a ver, Emílio. Você nem leu a pauta, você É. fica conversando lá com o Edgar, fofoquinha, entendeu? Falando Exatamente. sobre fofocas de corredores da emissora. Falando mal das ao invés de pessoas. estudar a pauta. Então, é o seguinte: a gente vai falar porque se homens também choram, falam que Trai, homens por que Muito. que homem trai? Eu não choro por que há vocês 30 correm anos. quando ouvem a palavra exame de próstata? Ninguém mais fora. Vamos falar se a maior preocupação de vocês é o documento, É. porque vocês ficam preocupados com o tamanho, mas também não usam pra nada, né? Não sabem nem usar. Por que Ninguém vocês quer. têm medo de amar? Por que homens procuram garotas de programa? Por que traem, se repetem comportamentos Porque não dos enche seus o pais? saco igual você. É mais barato Porque do a que garota uma de programa, mulher. você Por paga, que, ela que dura uma vocês hora. não E conseguem não fica acertar? falando igual você, que não Por que para. que Não vocês fala Fala igual tanto uma assim, matraca. não. Eu tava Em lá 30 quietinha no meu segundos- canto. Em 30 Por quê? segundos, você irritou Arrependeu. milhões de ouvintes. Irritou Em 30 nada. segundos. Porque eu tô falando a verdade, porque vocês não conseguem acertar a mira da privada, gente. Parece um chuveiro, né? Exatamente. Mira direito, faz o xixi A no lugar uretra é certo. torta. Enfim, então a gente vai falar sobre isso, porque que os homens falham, porque que muitos são canalhas, né? Como vocês podem mudar esses hábitos, enfim. E que a vida sempre ensina, é isso, Emílio. Para isso teremos o Matheus Jacó, que é filósofo, escritor, autor do livro Homem que Sente, é um dos autores mais lidos e comentados nas redes sociais, e o Dr. João Borzino, que está sempre aqui com a gente, que é sexólogo e médico em especialização em sexualidade humana. É isso. Borzino fala bem. Minha pauta Tá tocando. maravilhosa. Mas você inventou. Obrigada. Você inventou, eu acho, e é inventou. válido. porque- Inventei o dia do homem. Eu Não, não inventei. Cheguei hoje existe aqui dia e do falei homem. assim, Nenhum homem comemora Põe aí esse no dia. Google que você falar. vai ver que existe sim. Pera aí. Ah, mas aí Pera é aí. dia do homem. Fala. Você só tá falando coisa negativa do homem. Eu não, Tem imagina. alguma positiva ou não? Não sei, aí cabe a Bancar vocês a mulher. se defenderem. Né? O homem, ele banca a mulher. Graças Por que a ninguém Deus. lembra Que disso? homem? O Ninguém seu lembra. homem. Banca alguma O seu mulher? homem. Não,
Não é o senhor caso não do meu banca? marido, não. Nossa, não? Lógico que não, gente. Quem Parece que paga eu a casa na trabalho. praia, querida? Nós pagamos. Eu pago uma Rachada. parte, assim. Rachid. É assim que funciona. Mas eu Como- adoro também quando ele paga. Olha lá, É, o se quiser barbicha. pagar lá sozinho vem também ela. fica à Se vontade. quiser pagar sozinho, pode pagar, fica à Ai, meu vontade. Deus do céu, viu? Podia não fazer o programa. Podia deu uma ir embora desanimada, agora. minha puta Embora. merda. Vocês estão com vergonha, isso. Não, é que deu uma Deixa puta eu tocar medo. sua Vai música. desmascarar né? vocês. Sobre impotência, a gente já Acabou. tá Se quiserem ir broxa embora antes. também pode ir, gente. Né? Olha, Né, Paulinha, Marina? pelo amor. Vocês não querem Fica fazer vocês as duas conversando. olha que legal, Vocês uma duas boa metendo ideia. pau juntas com os caras. Vai lá. É. Não, Paulinha, a última vez ele faltou uma. A gente vai chamar a Amanda Ramalho, aí ficam as três. Isso. O que você Aí- acha? Pode levá-la pra sua casa. Aí tá perfeito. Saudade, você pode. Você não tem Né, saudade? você pode ir lá Paulinha? participar do. Aí fica uma maravilha. Não, Emílio, Não você é? tem que ficar. E a Popeye Ah, também. nossa senhora. Viu, hein? Deu uma regada, As pessoas são Giovanni. escolhidas a dedo. Muito bem. E a Sil? Tá começando. Ah, e teremos Evandro Santo também, que vai te trazer Não. um sabonete. Sabonete da sauna. Sabonete íntimo. Eu não sei porque ele falou que vai trazer da um sauna da sabonete. Borges Lagoa, Ele falou que vai te querida. trazer um sabonete. Rouba o sabonete. As mulheres da leite. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, duas personalidades nesse programa, pessoas maravilhosas, convidados de altíssima categoria. Temos aqui ele hoje, escritor, autor do livro O Homem que Sente, um dos autores mais lidos e comentados nas redes sociais. Ele faz muito sucesso nas redes e dedica-se também à filosofia do cotidiano. Temos aqui, senhoras e senhores, Matheus Jacó. E o nosso querido doutor, ele, sexólogo, já sócio aqui do programa, médico e especialização em sexualidade humana, 12 anos atuando na terapia, como terapeuta sexual. Temos aqui o João Borzino, Matheus Jacó e João Borzino hoje aqui no programa Pan. Filho, já são 15 ou 16. O quê? Primeira vez que eu vim aqui tinha 12 anos de experiência. Há muitos anos. Já faz. Ah, 12 já foi. Já foi. É. Muito bem. E temos aqui o Matheus, que é a primeira vez que você veio aqui, né, Primeira Matheus? vez estreando aqui, Emílio. Queria agradecer muito o carinho e o convite de vocês. Eu achei meio merda essa... Desculpa o palavreado. Vamos lá. Eu achei... Com a sua chuleza. Aliás, é o dia do homem, nada mais adequado. É, então, esse negócio de dia do homem e tal, eu acho que nós homens estamos assim numa defensiva muito grande e tudo que a gente falar aqui a respeito de mulher e tal, não sei o que a gente Dá vai... problema. Não, a gente... Aí, Evandro Santos. Dá problema. Eu sou meio homem e meio mulher, então eu defendo os dois lados. Então eu acho que tudo que a gente falar aqui hoje, a gente vai dar uma mentira, entendeu? Não vai ser... Valorizar. Honestão. Vai valorizar. Não pode. Hã? Não pode falar real. É. Por que não pode falar real? Porque senão a gente é escrachado. Mas isso aí depois passa, amor. A gente é acabado. Você acha que tá assim? Nós temos medo. Engraçado o homem admitir que tem medo. Geralmente não poderia falar isso há 20 anos atrás. É porque somos sensíveis. Você tá... Ninguém, todo mundo esqueceu de falar Peraí, isso pra Evandro, gente. peraí, Respira um calma. pouquinho. Respira um Você que pouquinho. pega aqui, fica um pouco mais sensível. Ô, Matheus, o que você acha disso? Eu acho que hoje esse é realmente um assunto muito delicado. A gente tem uma dificuldade de falar sobre isso sem já sair tomando uma bordoada de todos os lados. Só que eu acho que o primeiro passo para a gente superar até essa questão é o diálogo. Assim. Eu acho que homens como eu, doutor João, estarmos aqui e colocarmos o nosso lado é importante para a gente mostrar que sempre tem também a outra face aí. Olha, você fala bonito, mas eu conheço muito bem o Johnny. Eu acho que chama-se marketing pessoal em alguns momentos. Não tô duvidando da sua capacidade. Mas esse é um recurso usado pro homem também se dar bem, né? Usar coque, falar bem, tá no papo de segunda. A gente também usa, desculpa falar a verdade. Tá? Eu tô pensando em usar coque agora e falar gratidão. Namastê. Fazer yoga e deixar. Thiago York. Isso. Entendeu? Você tá me entendendo ou não? Ou vocês não estão me entendendo? Eu entendo tudo, Emílio. O objetivo sempre é o mesmo. É. Pegar... Champolas. Exato, exatamente. Isso que eu ia falar. objetivo- Pegar as castoras. Isso. Há muitos anos. Há muitos anos de evolução. Porque se você observe bem, qual é a função do indivíduo ser musculoso, grande, fazer academia, ficar gigante, bombado, daquele jeito? Várias. Pegar castoras. Não. Sim.
Mas também impressionar o outro homem, assim, tipo, gay. impressionar o Às inimigo. vezes também pra se sentir ficar bem melhor. consigo mesmo. Não, tipo, tem mas várias aí coisas. homens Pra com poder. homens. Aí homens que gostam de Não, homens. tem o homem que quer impressionar o inimigo, tipo assim, outro cara na empresa. O inimigo, que é fortão, exatamente. que é um Inimigo, a fortão. concorrência. Pra Tipo os saúde, chimpanzés que batem pra- no peito. E pra se achar bonito, que agora o homem se acha bonito. Sim, também, o mas homem se cuida. que diferença ele faz para uma mulher? Pergunte para a minha amiga Núbia, que veio aqui. Sim. Que diferença esse enganador genético faz? Porque ele não cria uma família. Ele quer traçar a sua Cria esposa. peitoral. Ele quer traçar todas as castoras, as castorinas, apenas engana, porque o mais adaptado não é mais o mais forte, porque pegue um queniano que corre 200 mil quilômetros em 10 minutos, ele é um magrelo, Sim. fracote, Sim. que perto de um... Ah, mas ele gosta, tá vendo, um queniano. Magrelo tem coisa Ele boa. faz algum sucesso? Não, mas por quê? Porque o estereótipo é o homem fortão, gostosão, A mulher não gosta disso, e não. musculosaço. Não, a mulher pra longo, não, isso pra é de hoje ela, menos. mas pra hoje ela gosta. O Não vem não truque. que pra hoje ela gosta, ela não gosta pra longo termo, sabe? Ela fala, esse cara não faz canastra. Porque ele não leva completa a entendeu? tranca. Ele nem suja ele faz, né? Ele não leva adiante porque ele não sustenta nada, né? Ele sai de bike e leva você no Franz Café, cada um toma um café. Daí ele leva pra casa da mãe no fundo, nedícula. Ai, não dá. E quer dar uma escorregada pra dentro e acabou. Aí não vai rolar. Sim. Entendeu? É só isso. Não assume o BO. Exatamente. Depois, na hora que ele terminou, ele fala: busca uma pizza e deixa com uma coca na porta, gata. Não dá. Até a próxima. E só acabou. Cheio de músculo. O que a gente tem que ser é masculino. Eu acho que uma questão que acontece, respondendo o Daniel, tem uma área que estuda os arquétipos de sedução. E aí você tem, por exemplo, o arquétipo do libertino, que é esse. E você tem o arquétipo do amante ideal. E os dois existem, os dois são utilizados, os dois são jogados. Então não digo que não exista talvez um marketing pessoal em dizer que homens sentem. Mas a questão é o que a gente é capaz de conquistar com cada um desses arquétipos. É até onde eles são capazes de levar a gente como humanidade. E aí, se existem os dois, talvez por que não utilizar aquele que é melhor? Não, perfeito, Aquele não que é leva nada além. pejorativo. Não, tá, concordo, não, te entendo, só colocando. E aí, acho que é esse o ponto, assim, é entender que a gente é plural, tanto quanto homem, tanto quanto mulher, e entender como a gente pode ir além como sociedade. Mas tem um detalhe aí do seu pensamento. Então, mas você que tá- acredita... Pera aí, Evandro. Puta, você tá foda, hein? Pera aí, tem sem medo. Tá querendo render. É papo de homem, porra. É, porra. Mas você acredita numa sociedade bacana? Sim, eu acredito. Você acredita? Acho que, como filósofo, né, a gente tem sempre duas linhas principais, assim, o que a gente chama os apocalípticos e aqueles que são mais esperançosos. Integrados. Sim. Os integrados e apocalípticos, exato. Eu acredito no meio do caminho, como Humberto Eco até, então acho que Você é um a isentão. esperança... Você é um isentão. Não. Você é um isentão. Eu acho que a Você esperança... usa palavras bonitas, mas no campo de batalha você sabe que é. Não, carnificina. O cara que tá em cima do muro, ele tá observando o que tá acontecendo. Do quê? É. Pode ser que é isso, ele é um Sim. observador. É, os dois lados, o que tá de Eu lá e acho de cá. que- Eu acho que ele é isentão, né? Não acho que nem uma questão de ser isento, acho que é uma questão de entender que existem extremidades dos dois lados e ser capaz de uni-las e integrá-las. Então, até no último livro eu falo muito sobre isso. Existem duas forças que compõem tudo que existe, né? Uma é a força do encantamento, da união, e outra é a força da superação. Existir é saber utilizar as duas. Então, se eu sou uma pessoa puramente contemplativa, eu não existo. E se eu sou uma pessoa que está o tempo inteiro só na luta, só no agon, eu também não consigo existir. Então você juntar os dois extremos é fundamental para a existência. E isso vale desde o ponto de vista filosófico de tudo que existe, mas até nessa questão que a gente está falando sobre o homem e a mulher, e que os dois são extremamente necessários para que a humanidade continue existindo. Claro. Boa, comemorar a guerra, comemorar Exato. a batalha. Você contempla que Exatamente. você venceu. É que, inclusive, essa questão de gênero é uma tremenda bobajaiada que me dá uma dor no saco, que não negócio... Como assim? Sem nome. Assim. Pelo amor de Deus, porque o gênero é alguma coisa que faz parte da espécie humana. O que significa na escala filogenética, quando você divide ela, você tem a espécie humana, certo? Nós somos homens, somos todos da mesma espécie, homens e mulheres. O gênero é algo que faz parte dessa espécie humana, né? Tá virando luta de XY contra XX, entendeu? Como se fôssemos de espécies diferentes. Mas, na verdade, somos complementariedades. Na verdade,
nós nada mais somos do que uma mulher modificada. Sim. Como assim? Sim, isso aí. Sim. É terrível essa notícia. Explica eu sei que, isso. Eu sei que sério? impacta. Da mãe de você. Eu sei que O peitinho É o que uma das é coisas o que demonstra sobrou. isso. O nosso seio, eu tô... Exatamente, ó. Ó, O seu sumiu, Emílio. eu sou Você feio, emagreceu. ó, o mamilinho meu tá sofisticando. entumecido. O Emílio tem mais peito que a Marina, que não tem nada. lógico. Ah, eu acho ótimo. Mas Não queria Eu ter era feito ovo nenhum. frito. E ela tá bem bem sofisticada. É, o meu é o clube do tetão agora. Você vai ficando velho, ele vai dando uma... Não, e o peito cai e a teta fica pra cima. É um horror. Peraí, Ele não Evandro, orna. calma, Evandro, Uma delícia calma. de mamar. Então, a Nossa. gente... Ai, Mas depois você Essa não sabe como que o mutação peito acontece no útero durante Então, a gestação, né? Na verdade, é uma diferenciação, que a gente chama de configuração cerebral, porque hoje em dia a gente tem de falar dentro dessa área parte psiquiátrica em espectros. Então, você vê que a quantidade de testosterona que age sobre regiões cerebrais no útero da mãe já vai formar essa circuitaria do gênero humano, né? Que já está pronta quando o bebê nasce e vai ser ativada na puberdade. Mas não precisa nem de tanto, porque todo mundo tem a testosterona como sendo aquela coisa louca que vai jogar. É o elixir sagrado da Masculinidade. da virilidade e da coisa grandice, né? Essa coisa toda. Que não tem nada disso. Na verdade, você precisa de pouquíssima testosterona para ativar isso, porque já está prontinho ali. Então, na verdade, dentro desse espectro, quanto mais ela agiu, quanto menos ela agiu em certos lugares, ela vai determinar o comportamento desse indivíduo, mas é inato. Né? Ele não vai escolher. Sim. Ele não vai dizer. Que é diferente de orientação sexual. Eu não fui orientada, não. Já nasci assim. Ninguém me orientou. Então, Me a orientou a não ser natureza assim. orientou ele a ser assim. Eu não sei assim. Desse jeito, dessa forma. Sim. É, Alegre. mas eu também Alegre. sou uma bicha masculina também. Eu sou brava. Então, ele é masculino, exatamente. Não deixa por isso brava. que. Por isso que. Na hora é de diferente. assinar contrato, é um puta homem. É um puta homem. Emílio, precisamos ver o seguinte. Ó, contrato. Ai, meu amor! Lá na The History, É uma bicha na balada. Tá sem camiseta. Chega na hora de assinar. Olá, Emílio. Emílio, é o seguinte, sabonete, Eu tenho um filtro entre o masculino Eu e o preciso feminino. ganhar justamente. XYZ 14,90. Tem uma conta pra voz. proposta. Então, tudo é... Personagem. Tudo é... Variável. Tudo é um acordo. A gente se adapta, o ser É humano dá adaptação. Se assim É como você tem. adaptação, meu querido Você professor. tem mulheres assim extremamente orientadas para isso, né? Que é mais raro. Não é a maioria, mas tem mulheres que são extremamente orientadas a serem objetivas, serem mais coisa na mesa do que muito homem. Sim, sim. Que tá cheio de sim. banana de pijama hoje, né? Sim. Tem uma questão muito Sim. interessante. Se a gente pegar, por exemplo, no português, a gente não tem uma diferenciação entre essas forças da natureza e o que a gente chama de masculino e feminino. Mas se a gente pegar, por exemplo, a filosofia chinesa, eles têm o yin e o yang, Sim. que representam essas forças, uma força mais objetiva e uma força mais de contemplação, que são forças que não têm nada a ver com a questão de gênero ou de sexualidade. Aí quando você entra no gênero, você tem outras palavras para identificar o que é masculino Então, mas e o que é ali, feminino. ali é o ordem e o caos, né? São as cobras, né? Tem a cobra que uma é preta com olho branco e a outra é São branca as forças com olho complementares. branco, Dentro do que yang se e o yang. complementam. Isso. Sombra e luz tem complementa o Exato. outro, mas é o mundo ordenado e o mundo caótico, porque a gente vive num mundo exatamente dessa maneira, entre a ordem e o caos. Exatamente. Né? Que tem que É se tudo- misturar E para ter o equilíbrio. Isso, exatamente, que é o equilíbrio da vida. Isso. É o caos e a ordem. E a gente tem que ali estar nessa linha e se adaptar na coisa. Exatamente. Que não há mudança Acho sem caos. que é mais ou menos isso. Exatamente. Porque, O caos é o que faz o nascimento, a criação, né? A criação, tudo, ela vem de uma coisa caótica, né? Quando você está na meta, a crise é um momento caótico onde você vai criar alguma coisa para ordenar um período, mas depois... O que se pensa cientificamente é que as primeiras células foram formadas exatamente desse caldo caótico, né? Onde existiam as substâncias primárias e através de choques, raios, mudanças climáticas, você formou a primeira célula, o primeiro ser unicelular no meio de uma coisa que hoje não viveríamos. Não seria humano viver nesse sistema, mas o caos formou a vida, essa é a ideia. E que exatamente o que o Matheus está falando é exatamente que existe esse equilíbrio entre o yin dentro do yang e yang dentro do yin. Isso. Se você não tiver um pouco do feminino dentro do masculino e o masculino dentro do feminino... Um alimenta o outro. Exato, mas É que perceba nem- como o português já puxa isso
para uma questão de masculino e feminino. E para várias culturas, o Yin e o Yang são forças separadas não, referencial, você pode falar para o que você quiser. Mas aí, meu querido professor, mas aí não seria a virilidade o termo mais correto? Pode você ser. usar como virilidade? Porque referencial, Yin e Yang, referencial. E Yang é sempre aquilo tudo que é mais alto, forte, claro, objetivo, O etc. Emílio. Assim, Não, também não. Como o Emílio. Alto, loiro, forte. Eu também acho. Maravilhoso. Emílio é Yang. Ele me ora fortemente. Eu já assim, sou também não Nanica, eu suporto. sou Yin. Então, o Yin é aquilo que é mais subjetivo, fechado, escuro. Então, Fechado, é tudo que é referente a... É tudo referencial. Pro Yang Yang, você pode usar qualquer coisa. E aí, qual é a questão? Como a gente associa virilidade com masculinidade, isso traz todos esses estereótipos de que o homem precisa ser 100% do tempo viril e que quando mulheres têm essa força, essa virilidade, isso é contra o que seria a feminilidade. Algo que não faz sentido. O que é uma confusão, porque às vezes Exato. tem mulher que ela é o homem Muito da bem relação colocado. e o homem é a mulher, mesmo sendo hétero. Tem esses Perfeito. papéis. A mulher é mais ativa e o homem é mais passivo. Muito bem Porque, na colocado. verdade, aqui um não vive sem o outro e ponto final. É isso mesmo. Muito bem colocado. A mulher não vive sem o homem não vive sem a mulher. E por que a treta? A treta é menos, porque... né? Ah, E eu por não que a vivo sem treta? homem, não. A treta é simples. Você não conseguiria viver simplesmente porque o ser humano tem um negócio chamado córtex cerebral. A massa cinzenta que resolveu brigar com o que está por baixo, que tem centenas de milhares de anos de evolução, que é simplesmente aquilo que é inato, visceral, etc e tal. Então, quer dizer, em vez da gente respeitar a naturalidade do que são os seres, começou a ter uma briga de poder entre os seres. Né? Então, ou seja, na verdade, homem e mulher tem que se... O que tem num falta no outro. Então, assim, por exemplo, se o homem é muito objetivo, etc e tal, muito mental, analista, racional, tem a mulher que vem e traz a parte de vamos ficar junto. Claro. Que lindo. Se o moleque vem e pula na tua cara, quando você entra em casa, você tá puto chegando no trabalho, você não corta a cabeça dele. Porque a mulher vem e te... Mas isso não é antigo? Mas Não é assim mais não, hein? não, Peraí, não, peraí, infelizmente calma. não é mais assim, né? Porque assim, a gente vem de coisas antigas. Afinal de Sim, contas, sim. por que tem certas coisas que achamos certas e certas coisas que achamos erradas sem precisar discordar de nada? Por exemplo, agora eu falo uma coisa horrível. A morte de um filho é uma coisa extremamente não aceitável porque é extremamente antinatural no nosso processo. Fazemos de tudo para Proteger a prole. proteger a prole e levar a prole adiante. Quando, a ordem natural das coisas é saber que os mais velhos vão primeiro, mesmo que vão num acidente, alguma coisa mais chocante, mas um filho fica sempre marcado, é muito mais dolorido. Então, sempre mas mais. isso é porque a gente tem a consciência da morte. Na natureza, isso não tem muita conta. Não, nos animais Mesmo na também. Os natureza, animais Não, têm. não tem, Por mas isso que mais eles ou fogem, menos. por isso que eles lutam e eles Mais ou menos, mais ou O menos. sentimento de morte prole já quer não tem. ser vivo. O segredo dos leopardos. Não, não. Veja o segredo. Mais ou menos. Acua um animal pra você ver, ele avança porque ele Mamíferos, né, em sente o medo, geral. ele sabe que ele pode. Não que, eu vou morrer, mas há perigo. Mas pra mim, me por fala isso uma que coisa, você defende. mas entre a gente... Não, eu quero saber a treta. Onde surgiu a treta, essa treta agora, que há uma briga? Há uma Sim. briga. Homem e mulher? Então, mas isso que eu queria entender. Vamos imaginar o seguinte, que você tem esse pensamento que você falou que é o mais conservador. Nossos pais, nossos avós, a mamãe, dona de casa, papai, pai de família, que vai lá, não sei o quê. Talvez as mulheres foram mais generosas e ficaram guardando, virou um ressentimento e agora parece que há uma Guerra do sexo. vingança. Eu não sei, eu tô querendo colocar pra vocês que são pessoas assim muito mais. Eu sou um simples. Me olha assim, Emílio, não me olha apresentador. assim. Não me olha assim. Eu quero saber o seguinte, isso leva mesmo a generosidade da mulher por ter que bancar a casa, cuidar da casa durante muitos anos, durante várias gerações, viu a avó, viu a mãe, viu não sei o quê, e chegou esse momento que tem essa abertura aí, aparece-nos uma vingança de você não poder abrir a porta do carro, porque aí você tá usando o seu machismo, patriarcado e não sei o que. Isso é cavalheirismo. Isso é Por favor. besteira. Isso é maravilhoso. Calma, eu estou perguntando pra Já ele! entendi, mas eu, como mulher, posso te falar. Eu Olha o gosto macho que abra a opressor. porta Olha lá, do carro tá pra opinião mim. macho sim. opressor. Você não tá aqui pra Pode falar. abrir a porta do carro, pode Por pagar favor, a conta, pode fazer o Matheus. que Olha quiser. o macho opressor. Eu Por favor, acho- Matheus, fala. eu acredito Não é, o seguinte, interrompe. Tá Fica bom. interrompendo. Por favor, depois você faz a pergunta que você Tá bom. quiser. A gente tem no desenvolvimento da história da humanidade uma questão que os primeiros ofícios e as primeiras relações de poder estavam relacionadas à força. Então, se eu era mais forte, eu era mais poderoso, ou eu era aquele que conseguia prover.
E isso, apesar de ter pessoas que discutem, inclusive aqui recentemente discutiram isso, traz um histórico de uma sociedade que é machista, e eu não sou contra isso. Eu sei que tem historiadoras que pontuam contra, enfim. Eu acho que a sociedade é machista, mas ela também traz uma evolução dos direitos. Assim. Então a gente tem, desde o início da humanidade até hoje, direitos vão sendo conquistados e novos direitos passam a ser requisitados. E a gente chega num momento hoje que, por uma série de lutas que já existiram, a mulher tem uma voz mais ativa, só que você tem milênios de opressão do outro lado. E aí isso traz uma força muito grande e um desejo de ser ouvida muito grande. E eu acho que isso vem muitas vezes com essa violência. Não digo que são todas, não são, mas em muitos casos esse discurso ele se torna muito agressivo. E aí você chega no ponto, quando você faz o que eu chamo de uma gentileza indiferenciada, que é abrir a porta do carro para alguém, porque eu faço isso para o meu pai, para minha mãe, para um amigo, para uma amiga, você está sendo machista. E a gente volta para o que eu falei lá no começo, você volta para os extremos. Mas eu acho que realmente existiu uma opressão durante muito tempo, ainda existe, isso é inegável, é indiscutível, e aí acho que parte da briga nasce por isso. Mas parte do processo dialético é sempre ter também uma tese e uma antítese. Então o conflito é fundamental. Você acha que está num processo de inversão para depois chegar no equilíbrio de novo? Eu não sei se eu diria uma inversão, porque eu não acho que a gente pode chegar nesse ponto de dizer que mudou completamente a sociedade, mas eu acho que todo processo ele não é puramente linear, né? Todo processo ele é um pouco cíclico, e é o que o Emílio falou, assim, você tem a ordem e o caos desde o início, né? Na origem foi caos, e aí você vai trazendo ajustes para tentar ter uma sociedade melhor, assim. Existe um vetor, que é o vetor do desenvolvimento humano como um todo. Esse vetor ele ajusta ao longo do tempo alguns desequilíbrios. Eu acho que a gente tem evoluído muito nessa questão. Me sinto honrado em ser um homem que pode fazer parte desse debate, mas eu acho que vem desse processo histórico e realmente de uma opressão que foi e é excessiva e que muitas vezes você tem uma antítese equivalente. Acho isso. Como falou bonito. Fala bonito, né? Sem levar pra cama até feira. Ouvimos. Mas solução zero. Solução Leva pra zero. cama até A solução por enquanto é A pau. solução é zero, é pau. A solução é pau. É pau. Agora é pau, é porrada, pancadaria. Também pensei que era outra solução. Por que a solução pau. é pau? É porque, por enquanto, as mulheres não querem saber de homens sensíveis e que... Sabe o que mulher fala? Eu atendo muito casal. Sabe o que a mulher fala quando fala aqui do marido dela? Fala assim, ele tá muito cheio de mimimi. Você vê uma mulher chegar e falar que o cara tá cheio de mimimi? Mas o que seria um Ela mimimi? quer que ele fizesse momomó? Não. Ou ela mumumu? O negócio é o seguinte, mimimi assim, tipo, o cara vira pra ela e fala assim, pô, você não tem me dado carinho, eu chego perto de você, a cama à noite, te abraço, vem, eu tomo cotovelada, não sei o quê. Aí, mas que mimimi? Quando a mulher não quer... Porque se a mulher não gosta do cara. Não, mas aí é outra coisa. É. Com o passar do tempo, assim, uma mulher te seduz para casar com ela. Sim. Depois, ela não quer mais saber de você. Ou pagar a conta, Ela né? quer, não, exatamente. Só quer que depois que você... Porque Ela uma mulher... fisga. Ela fisga você. Fisga, é um... Ela parece uma um leoa pesqueiro. sexual maluca. É um pesqueiro. Na verdade, ela Acho que é uma passa uma maiacu. peneira. Também tem porque- muito homem que é assim, né? A gente Não, mas nós estamos falando da maioria. Tá. Né? A maioria. A mulherada é o quê? O que a gente diz, como o Bachon diz, é que a mulher tem uma neutralidade sexual. O homem, ele é visual. Ele tá olhando, ele tá olhando aqui uns glúteos gigantes passando. É a Ele tá própria olhando- natureza que Exatamente. ela sobrepõe a gente. Exatamente, né? que é ela, A natureza sempre vence a gente. masculina- Não, mais ou menos. A masculina, Vence, não, porque a mulher, vence. é porque a mulher está no centro do universo. Olha que bonito que eu vou falar agora. Por que Emílio. isso? Você vai se apaixonar de vez por mim agora. Pode falar, meu querido Porque doutor. a mulher é o centro do universo. Por quê? Porque é ela quem escolhe. Sim. Os homens não Ela é passam seletiva. de macacos que Isso. competem entre si, ficam como mais forte, mais retardado e mongoloide. Determina um Pra ela macaco falar alfa. assim Isso. ou assim. Isso. Só que por que somos visuais e sick and fuck? Aquela coisa de procurar e querer que... Como os personal trainers. Tá. Né? Que querem pegar tudo e traçar tudo. O que está acontecendo? Ele tem que tentar muito para conseguir pouco, porque poucas vão fazer. Sim. Ok. Sim. Aí o que aconteceu com a hipernormalidade, né, que é o que vem hoje, com a pós-modernidade que a gente chama, com o movimento de manada, etc e tal, que é esquecer com essa essência. A mulherada tá fazendo... Geral? pra todo mundo. O que tá O acontecendo? Silvão aí do rolê. O que tá acontecendo? O nego tá com 50 anos na casa da mamãe não querendo perder a mamata. Porque a mamãe continua... Antes o nego tinha que rebolar pra ter uma mulher.
pra você roubar fala- também o rebolo. Você fala disponibilidade, Que é mais fácil. Eu rebolo antes, a durante e disponibilidade. Não, exatamente, se você Porque, conquistar por uma exemplo, mulher... diz que fala o seguinte: quem Você tinha realmente. Quem Alá. Então, não, Alá. Não, mas peraí. Não, eles falam o seguinte: que o cara que tá no topo, tem o macho do topo e a mulher do topo. O macho do topo é o muito requisitado. É você, por exemplo, com esses belos olhos azuis, um professor. Começa a falar Cabelo lançou o desfeneado. livro, Richard Gere. lançou o livro, o telefone não para de Otávio tocar. Mesquita que deu certo. Olá, Borzino, tudo bem? E aí, Borzino, como é que tá? Você tem aqui, pode falar comigo? Não, hoje não dá, infelizmente, um abraço e tal. Pô, você pode vir no Pânico, Bem-sucedido. Borzino? Não, semana que vem pode ser. Tem uma Bem reunião. sucedido do seriado E não sei o americano. quê, e Hoje eu você vou no muito Pânico. bem, um carro automático maravilhoso, uma cozinha gourmet, varanda gourmet, uma varanda gourmet. Lareira. Cozinha americana. Pra entrar em casa já tem um Já deu Pode, dante lá. pode. E é importante você ter a mini horta, né? Você colhe tudo natural. Isso. E aí você tem, eles falam macho e fêmea, na natureza. Isso, Estou dando um exemplo Naturais, bosta. Na natureza todo bicho é assim. Ele se expõe e tal, não sei o que, eu domino aqui. E a fêmea topo de linha é aquela que tem todos esses machos Em volta dela. em volta dela, cortejando, e ela escolhe um. Anitta. Não, algumas... Não, Ela escolhe um, ela escolhe o top. Tá um monte de borzino lá. Um monte de macaquinho se perfazendo. Um monte de borzino se perfazendo. Ela fala, esse aqui é o cara. Esse trouxa. É isso ou não? Não, mas assim... Falei uma puta bobagem. Esse aqui é o cara, mas podem ser várias fêmeas pra um cara só. Tipo, um leão pra várias leoas. Mas existe o macho furtivo, que Qual essa que que é a é história. esse? Que é isso? O macho furtivo, por exemplo, é aquele leãozinho magrelo, bobo, que anda sem bando, porque os leões estão em bando, certo? Então, aquele leão que ficou velho, ele perde as leoas, porque chega um mais novo, mais fodástico. E Perde a virilidade. pega. Não, mas a leoa que manda, né? Então, a leoa... Mas a A mulher... leoa, caça. a leoa- Manda ele a leoa caçar, protege, a leoa protege os filhos. Mas nós não estamos falando em quem manda. A mulher sempre mandou. Aquela velha história. O homem é a cabeça do relacionamento e a mulher é o pescoço. Ela que faz assim ou assim. Ai, como é que ela faz, a mulher? É a mulher que faz Eu assim. também faço ou assim. Você acha que é isso? Sim. Se a mulher... Aguenta uma mulher na sua orelha, falando sem parar, você vê, não faz tudo que ela quiser. É tudo. Ou você se arrepende. Mas Você vai se ganha- livrar logo. mas- Tiro. Ganha na insistência. Mas Ô, doutor, Ganha. mas você dá o que você esse quiser. seu pensamento tá errado, porque às vezes o leão tá velho, mas consegue umas leoas mais novas, se tiver um dinheiro, tá entendendo? Ah, mas não é bem esse- assim. mas esse é Aí ele outro- continua no mas poder, esse é mano. outro leão. Então, esse Não, leão tá também é confuso. poderoso. Da selva não envelheceu consegue. Deixa eu Perdeu as perguntar aqui, fêmeas, vai. ô Jacó, Matheus Jacó, tá Diga. confuso, tá confuso. quantas Nós já- cavernas tem esse leão? Pera aí, nós já fomos pra leão, Já desviou um pouco já aqui da... desviou totalmente. Não, é que quis Totalmente. ser metáfora. Você acha que tá confuso? Você acha que nós estamos meio confusos, Jacó? Tá papo de maconheiro Que eu da acho, hora. Peraí. tentando sintetizar tudo, tem um ponto muito interessante. Nas últimas décadas, a gente teve uma série de adventos tecnológicos que mudam essas curvas, e aí aqui eu vou usar um termo que é o termo técnico, do que a gente chama da economia do sexo. Então, as relações sexuais, elas são relações do ponto de vista econômico que possuem demanda e oferta. Quando você tem, por exemplo, o advento dos anticoncepcionais, você muda a curva de oferta, é por isso que ele falou que as mulheres passam a fazer mais vezes assim. E aí o controle das relações, ele se transfere um pouco. A mulher ainda escolhe com quem ela vai para casa no final do dia, mas a oferta, entre aspas, se torna tão plural que o homem que tem o poder de decidir com quem ele vai ficar a longo prazo. E isso causa toda uma alteração, uma ruptura na história das relações, e é o que a gente observa no cotidiano. As pessoas falando, poxa, eu conheço vários caras, mas ninguém que queira ficar comigo a longo prazo. E aí vem um pouco esse processo. Se a mulher é que escolhe, por que eu escuto isso de tantas pessoas? Que o cara some, que o cara não quer casar, que o cara tá enrolando, que o cara tá em banho-maria. Então acho que tem todo esse processo, ele faz parte da sociedade que a gente vive, mas isso não anula outras discussões sobre o papel que o homem deveria ter ou sobre como a mulher deveria se comportar. Sempre que a gente cai nesse aspecto puramente fisiológico do ser humano, a gente esquece que o humano é tanto natural quanto cultural. Sim. Que ele é a síntese dessas duas coisas. E na sua opinião, por quê? Pera aí, ó, deixa ele concluir. E a gente... Tá concluindo. Não, é isso. E a gente não deveria perder esse Ele olhar. para. terminar, tá todo mundo esperando. Eu pego né? na respiração. Eu faço a pausa aqui Tá. e ela me eu- rouba. A gente não deveria perder essa síntese, né? Ser capaz de ver o homem dos dois lados e eles são connaturais. O homem é também um ser cultural, a gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem que levar em conta vários fatores para chegar nesse ponto e para poder entender também como é que tá o mundo hoje em dia, que é muito confuso para qualquer pessoa, mesmo para a mulher como para o homem, poder entender.
entender a relação, entender o mundo que a gente está vivendo. O que eu acho, quando a gente falou lá atrás, então colocam palavras bonitas, mas não resolve o problema. Muito pelo contrário. O primeiro passo para a gente resolver um problema é compreender. Tem um filósofo que diz que a gente só percebe aquilo que a gente está pronto para interpretar. Que bonito. Eu acho que essa é a fase que a gente está. E aí, o que eu acho especificamente dessa história toda? Hoje a gente tem, por exemplo, que 2/3 dos suicídios no mundo são homens. 75%, 80% das vítimas de homicídio são homens e mais de 90% dos perpetuadores desses homicídios são homens. Então é uma realidade que tem que ser olhada e tem que ser olhada não como um comparativo ao que as mulheres vivem, não desmerecendo ou dando um mérito maior para uma questão ou outra. As duas questões existem e se você tem no Brasil um caso mais específico que a relação de suicídio é de 4:1, então 4 vezes mais homens se matam do que mulheres, isso é uma desigualdade. A gente tem que tratar isso dessa forma. Eu vou fazer um break agora. Social, Deixa eu fazer um break. Isso aí no meio, moço? Posso fazer um break, bebê? Não, porque tá bom, nem tava break, já é direto pro Você programa. vai lá no Raul Gil e fala pro Raul Gil. Lá tem break. Faz break a hora que eu quiser. É que até eu matar minha saudade de você, eu não vou ficar quieta. Ó, é o seguinte, o nosso papo hoje está muito... avançado. Tá muito USP. Tá muito avançado? Mas tá legal. Mas tá muito bom, muito interessante. O vinheteiro, ele acha que tudo dinheiro compra. Eu tenho certeza disso. Ele não tem, ele não acha. Mas Ele é não muquirana. quer, ele não quer. Se dinheiro Todo mundo tem um comprasse, preço. você estaria com uma namorada fixa. Ele tem Nada a ver. Pra que fixa Nada se ele a pode ter uma ver. mulher É que ele por não dia? comprou a Por que fixa, ele comprou só as que passam. Depois nós vamos... Faz de- liso. peraí, A depois- triste história Deixa eu da falar. água. Nós temos aqui o Matheus Jacob, tem esses livros aqui, O Homem que Sente, ó. É profundo. É difícil um homem... Coragem de existir, ó. É difícil. É difícil. Difícil. Se você quiser ser esse brutamontes, essa pessoa insensível, sentimentos. entendeu? Você usa na sua vida. Mas eu quero o seu ponto de vista na volta do próximo bloco. Temos aqui hoje é o filosófico. Matheus Jacó, filósofo, escritor, ele é autor do livro O Homem que Sente, um dos mais lidos e comentados nas redes sociais. O serviço dele é Homem que Sente, @Homem que Sente, e o Dr. Borzino está aqui com a gente, sexólogo, ele também atua há muitos anos como terapeuta sexual, atende casais, sabe de histórias Sensacional. maravilhosas. Vamos falar sobre Nefertiti no próximo. Histórias maravilhosas que a gente só tem dentro da cabeça da gente, mas lá naquele lugar onde ninguém entra. Aquele Onde chicotinho. a gente não fala. Você Aquela sabe, cinta querido liga ouvinte, que você sabe aquela coloca. cinta liga que você tem vontade. Você carecão, safado. Mas isso você guarda só pra você e até de vocês você esconde um pouco. Bem lá no fundo. Não é? É lá no lembrar Homens quem é. conservadores. nos porões dos nossos desejos. Homens com doutor! pelo no ombro. Agora eu não tô me aguentando. Os porões dos desejos. Agora eu não me aguento. Agora eu não me aguento. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Mande a sua pergunta, @Programa Pânico, já tem mais. Nós vai ali e volta. A Paulinha bolou essa... Programadão Paulinha, depois da ela Eva bolou que uma tinha. pauta meio... Pauta Wikipedia, Não, vê o ela que bolou eu digo. pauta meio aquele programa da que Eva. apresentava o Jornal Nacional. A Fátima Bernardes. É o encontro. Que seria um programa pra falar dos cuidados do homem. Bem-estar. Os homens têm medo de amar. Choram. A pauta muito Bichovski. E aí a gente tá dando uma adaptada aqui, porque nós temos nomes muito bons nós temos aqui. Ô, Emílio, posso fazer uma pergunta? Que é o pessoal segundo, deixa eu só apresentar. É o Matheus Jacó, filósofo, escritor, autor do livro aqui, ó. Esse livro aqui faz muito sucesso. Ele é best-seller. O Matheus escreve aqui, ó, vários também. Ele é muito comentado em rede social e ele também se dedica à filosofia do cotidiano. E presença também do João Borzino, sexólogo. Ele tem especialização em sexualidade humana, já está há muitos anos aí no mercado, é terapeuta sexual, tem a clínica, também faz cursos e tal. Você entra no Dr. Borzino no Instagram e o Homem que Sente no
pro nosso querido Jacó. E só pra te ajudar, Emílio, desculpa, ele tem um livro também, Nem Sapo... Desculpa te falar, Nem Sapo e muito menos Príncipe. Exatamente. É um pocket Emílio, livro. eu quero fazer uma pergunta. Porque assim, eu tenho várias amigas, espero que isso não aconteça comigo, que, por exemplo, Várias assim, amigas. são Lá vem o casadas, espanador. bem casadas, e muitas vezes os maridos procuram garotas de programas ou lugares, né, de... Prostituição. Enfim, exatamente. Eu queria saber por que isso acontece. Se o homem, ele repete um padrão, muitas vezes, do pai, né, e tem aquela coisa da masculinidade, tipo, o homem tem que ser garanhão, o homem tem que pegar mesmo, o homem pode trair, tudo bem. Você tá vendo? A mulher sempre tem que enfiar alguém da família no meio da história. Que é o marido dela, na verdade, que ela não quer Deixa meu marido quieto. Deixa meu marido Na quieto. verdade, a história é o seguinte: essa coisa, o homem é um bicho mais promíscuo que a mulher por natureza, vamos dizer assim. Agora eu vou falar da parte. Algumas. Você dá a sua parte Claro. filosófica disso, né? O homem é um bicho mais promíscuo, por isso que ele é mais visual, tá sempre procurando aquela coisa de chance, aprovar A ou não. nossa função aqui etc. é e essa. tal. Caçador, Exatamente. moleque. Caçador, então, quanto mais você puder dispersar o seu Isso. esperma, Ele quer povoar o mundo. Você quer povoar o mundo como os personal trainers. Isso. Gengis Khan. Quantos, O sindicato Mas de Gengis personal Khan, trainer vai exatamente, reclamar. mas hein? quantos milhões são descendentes do Gengis Khan? Exatamente. Teve mais de Milhões. 2 mil filhos. Show, milhões, milhões. Show o olho é de Gengis Khan. A minha filha mais velha tem um olho meio puxado. Deve ter alguma coisa Gengis Khan e Mr. Catra. Ou com o pasteleiro. Mas assim, a ideia é a seguinte. O que acontece é que assim, o que formamos sobre ideia social, né, de como construímos a nossa sociedade, é baseada em ideologias e etc e tal, que construímos para que essa sociedade consiga viver de uma maneira... A cultura, como disse o nosso Isso. querido... Exatamente, de uma maneira mais harmônica, vamos dizer assim, Porteira. sem nos matarmos, né? Por causa de certas coisas conseguimos conviver. Então, assim, é um acordo humano essa coisa da monogamia. O ser humano e os mamíferos não são monogâmicos. Tanto que nós temos estudos científicos com aqueles famosos animais monogâmicos, tipo... Arara azul. Pinguim, a tartaruga do Nilo, aquelas minhacas. Citacídeos Onde os cientistas foram lá e pegaram os ovos dessas tartarugas, desses tomados como fiéis, e 30% não eram do pai. Sim. Então, assim, né? A traição lá também. A traição se também. Ovo de outra cor. Então, assim, Eu me identifiquei 30 muito. não era daquele pai, entendeu? Ovo de outra cor. Entendeu assim? Então, tanto o homem quanto a mulher traem. Porque não é do ser humano. Só que o homem trai mais novo, isso segundo as pesquisas, e a mulher trai mais velha. Isso a gente explica mais ou menos, né, que o cara mais novão, mais animadaço, mais personal, Vai ele vai lá perdendo pegar, pique. Tá com trauma de personal, hein? Você foi chifrado. Chifrado por um Tem algo personal, aí. né? É normal, passa. Se eu não sei, fui. Mas é só pra atrair aluno. Mas Uma vez então só. você tá Mas querendo como é dizer que que o é? homem não é monogâmico? Nem a Nem mulher. a mulher. Nem a mulher. Só que Então pessoas que vão passar a vida inteira frustradas? Não. E não são Existe- felizes? Trai Não, também. Paulinha, você está sendo radical lá. Entendeu? O que nós estamos dizendo é o seguinte: é que existe um espectro. Existe aquele cara mais paternal, que como eu. Sou assim, um Tiozão, boa pra... Tiozão, um trouxa, né? com Um essa, trouxa. um trouxa, Essa com cara de Emílio. tom, com essa você puta tem. cara de Que sivuca, né? né? Tem o tiozão Tom. Fale por você, Emílio. Tem, É uma mulher tem. feliz da Pega vida, larga, porque crocha. ela olha pra mim e Daddy. fala assim: esse mané não faz Os nada. que Isso se aí. fingem de tontos aí, né? Também Tem. Finge de tonto pra Mas- comer. Tem. Mas eu nem enxergo direito que eu sou sivuca. Então, assim, o negócio é o seguinte: você vai levando adiante porque você é mais paternal. Então, você não tem aquela coisa de sair. É que você tem ejaculação precoce, você tem cara É disso. isso aí, Não, meu querido. Deixa eu trato agora. trato Tá. bastante disso. Então você deu uma explicação meio baseado na ciência, Sim, nos sim, estudos e tal. Sim, agora. E diz também, o geneticista esteve aqui no programa, eu estava batendo um papo enquanto ele entrava, e eu falei isso, falei, doutor, a respeito dos... Ele falou, Emílio, se fizer teste genético com criança, Tenho medo. 30% não é do casal. Eu falei, sério, doutor? Ele falou, Será? e 30%
Tô dando por baixo. Por baixo. Então, que a ciência até tem o erro, né, do exame, né? É. Caraca, ele fala tem o erro. 30% se fizer. Pô, mas é muita canalice. Se fizer um DNA de todo mundo. Não, meu filho é minha isso é cara. aquela mãe. Pelo menos. É isso. O que a filosofia nos diz, meu querido? Respondendo a primeira pergunta da Paulinha, se os homens traem porque vê esse comportamento e aí ele reproduz aquilo que o pai fez. Eu acho que para qualquer comportamento, quando a gente vê um pai ou uma mãe fazendo, sempre tem dois caminhos. Às vezes você perpetua aquilo e às vezes você vai por exato oposto. Assim. Então, um filho que muitas vezes vê a mãe sofrer por uma traição que destruiu a família e tudo mais, ele vai para o caminho oposto. E aí isso, já unindo com a pergunta do Emílio, é o que a gente chama de, em filosofia, perfectabilidade. Então, qual é a ideia? Se eu pegar as tartarugas ou as araras há 5.000 anos, era a mesma espécie. Mudaram muito pouco desde então. E se eu pegar o mesmo indivíduo ao longo da sua vida, ele muda muito pouco enquanto animal. No ser humano, isso é muito diferente. Se a gente pegar 5.000 anos, há 2.000 anos, há 500 anos, há um século, a gente muda muito e muda muito rápido. Tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista natural. A gente tem uma evolução que é muito mais rápida. É por isso que eu acredito que talvez originalmente o ser humano não seja um ser monogâmico, mas a gente evolui como sociedade, a gente passa a ter uma liberdade. Em alguns momentos, com essa liberdade, eu deixo de casar por uma questão de defesa de patrimônio, que o casamento até então era para isso. E eu passo a casar por alguém porque eu simplesmente quero. E talvez não seja fácil todos os dias eu fazer um esforço de ser fiel àquela pessoa com tantas possibilidades e tantas ofertas. Mas se eu quero construir uma história de vida, é uma história de vida. Mas não é mais fácil ser monogâmico? Dá trabalho trair, né? Trair então, tem mas criatividade. isso aí, mas isso é gente que mas gosta isso que eu queria de verdade, perguntar. gente. O que vale, então, é o combinado entre o casal? Sim. Porque, por exemplo, imagino que o dia seguinte que seja muito complicado, né? Quando a mulher, ela sabe que o marido tem relação extraconjugal e aceita Palmeirinha é aquilo. foda. A Palmeirinha destrói. Você tá fazendo ele tem medo, um estrogonofe. Fala, Tarde, ela tá indo até Quanto o homem, quanto a Pega um mulher... estagiário, Pega um empadão e conta do entrega. marido, acabou elas por elas, mana. Mas não é Pega isso. um estagiário, oferece emprego e pega. O que vale é o combinado? Porque a gente tá em 2019, ninguém mais combinado vale mesmo, obrigado eu acho que isso é verdade. a ficar Não existe com ninguém. combinado assim, E aí, não. então, mas mas que o homem se terminar. sente mais másculo, Entendeu? ele Parou sai aí, de pá. casa, trai a mulher e depois volta Mas e você já dorme pegou com ela? pazinha? O que tem? Peraí. Sem. Vocês concordam com a Regina Navarro Lins, que vai evoluir para casais poligâmicos? Não, eu inclusive conheço alguns casais, alguns amigos que foram para esse caminho e chegaram à conclusão que o Evandro chegou, assim, dá mais trabalho e é melhor eu viver uma relação a dois do que a Você dorme três. com aquela Você pessoa. sabe que tem um- Mais né, gente você pra convive você com a sabe que pessoa tem- Exato, há é uma 20, variável 30 a anos mais e dorme pra do lado você. dela, gente, me fala. Mas sabe por que não a vale a mãe pena? dos Peraí, seus peraí. filhos, Peraí, a peraí, tia para. tá A tudo consciência por com você. certeza É pesa. muita safadeza, Para, Emílio. Palmeirinha. Mas, ô doutor, Faz lá o... A Palmeirinha O é a sua mãe. escondidinho da Paulinha. Uma doutor, torta com a massa puta, podre. Palmira, mas por que não foda. vale a pena trair? A cada 10, isso é uma coisa que eu fiz, essa pesquisa dá certo. A cada 10 pessoas que você sai, 2 realmente são boas de cama Deixa eu e falar uma- compatíveis com Posso você. falar? Então você vai sair da tua relação que você sabe que é bom pra achar uma pessoa boa de cama. Às vezes você pega uma pessoa pior que você tem em casa. Então é melhor ficar quieto. Deixa eu falar uma coisa pra A você. gente trai até uma certa idade. Mas o ser depois humano para. é uma contradição. Hã? Isso é o quê? É uma contradição. Claro. Porque se você vê, é uma coisa interessante do ser humano, desculpa, Emílio. Pode concluir. Uma coisa interessante do ser humano é o seguinte. É o que você vê que o cara fala assim, o seguinte, ele fala assim, eu tô precisando, a gente vê isso muito em certas fases da vida, ele fala assim, tô precisando muito arrumar uma namorada. Sim. Eu não paro, desse jeito eu vou morrer. Isso vem dessa contradição do ser humano entre gostar do lugar seguro, É a segurança mas também e a querer as liberdade. aventuras. A segurança e a liberdade. Exatamente. Mas é isso que nos aprisiona. Só as aventuras fica sem graça. Só o seguro. Sim. Então tem que ter uma Que é temperada o caos, naquele equilíbrio. Ordem e o caos. A ordem e o então, caos. Agora, daí tem os É. desequilíbrios nos humanos impulsivos, que não adianta você combinar nada com um cara que é impulsivo. Você pega um Mr. Catra, entendeu? Que falecido Mr. Catra aí, não sei o quê. Mas que vocês estão muito É extremos. generalizando. Você acha que Todo todo mundo mundo segurar sofre. alguma coisa? Todo mundo Meu querido, todo mundo sofre. Quando você tem que pesar a sua segurança e a tua liberdade, ferrou, porque um exclui o outro.
Quanto mais segurança você tem, papai, mamãe, filhinho, casinha, missa, churrasco com os amigos, não sei o que, aquilo enche o saco. Aí o cara fala, pô, eu queria um negocinho diferente. Ele termina o churrasco mas é aí que tá a contradição. Se manter essa segurança e sair na rua... Não, calma, é uma ideia. Tu não terás, minha filha. Não tem. Você traz doença. Conviva com isso. Não, vamos casar. Não tem vidinha boa. Vida adulta é difícil. Mas sai vai as pessoas. Mas por que, Emílio, você tá infeliz? Isso a Globo não mostra, que não tem vida fácil. Mas é só não contar pro cara. Palmirinha. Você tá infeliz, Emílio? Acho que não. Vocês acham que a vida é o seu umbigo. Você acha que você tem uns amigos? Você acha que a vida é de todo mundo que tá ouvindo? É um condomínio. Milhões? Acho que é um condomínio. Não, a vida é muito maior. Mas eu acho, não é, Matheus? Eu queria saber a sua opinião. A vida e um relacionamento, ele é cheio de dilemas. E muitas vezes você tem que ceder. E aí vai do que você quer pra você e pra pessoa. Aí sabe o que vem? Me fala uma coisa. Sabe o que vem quando você cede? Como que o ser humano, me explica, vem o ressentimento, com alguém, que é o que você tem do teu marido, você não aguenta. Você guarda dele, guarda e joga na cara. O próximo passo é uma morte. Com essa cara de leão. Eu vou matar meu marido. Que vem matar ele na vida. Nada de churrasco com seus amigos. Só me dá atenção. Só me dá atenção, você não dá bola pra mim. É isso que vem. Não, Matheus, relacionamento, não sei se eu tô errada, mas também é uma escolha. Porque como que... desespero, né? Como que a pessoa consegue dormir com alguém traindo aquele alguém? Rivotril. A consciência com certeza fica pesada. Você trai, toma o Rivotril, esqueceu, amiga. Eu já fiz isso várias vezes. Posso falar? Traição também gera assunto. Ai, piquei o chifre da minha mulher. Ai, me conta como foi. Gera assunto, trair é interessante. Imagina uma novela sem traição, um romance sem traição. Não vai pra frente. A traição é necessária para a humanidade, pra gente. Então, mas isso aí, você não acha que isso aí também? Porque a gente compra a narrativa do casamento romântico. Tudo que tá falando aqui, a mãe, a família, não sei o quê. Casamento Disney, né? Exatamente. O casamento do Walt Disney lá. Conto de fada. Cinderela, a Cinderela do Walt Disney. As pessoas vão casar pensando em trair. Aquilo é o casamento. A Disney da adolescente é o casamento. Teus amigos casam. E aí a gente tem a ideia que aquilo é um filme de Hollywood. E acha que o final sempre é bom. Sempre vai, como ele falou, vamos sentar. No casamento. O diálogo. É uma coisa arquétipica mesmo, como ele tá falando, né? Quer dizer, aquela coisa bem maniqueísta, que existe o bom, absolutamente bom, e o ruim, absolutamente ruim. Cavaleiro. Qual é a ideia? Na verdade, o casamento até o século XIX, ele nunca foi uma relação amorosa. Ele sempre foi uma relação de contrato, né? De contrato. Juntar posses. Desde os gregos já existe essa diferença. Você tinha os amores que são eros, filia e ágape, que são formas de amor. E você tinha o pragma, que era inclusive o que gera a palavra pragmático, que eram as relações amorosas de longo prazo. E aí, com a liberdade da Revolução Industrial, a gente começa a ter a possibilidade, principalmente com a saída das mulheres do campo para as cidades grandes e a independência que elas vão conquistando, você começa a ter a possibilidade de, se eu gosto do Emílio, se eu admiro o Emílio como homem, eu quero passar a minha vida inteira com ele. Eu não estou casando mais por uma proteção de patrimônio, mas eu estou casando por uma escolha livre. Qual é a diferença? Essas relações contratuais anteriores a isso, elas eram de longo prazo, e as relações amorosas, se eu pensar no eros, no filia, elas são relações mais curtas. Hoje a gente está num momento social que a gente tenta unir essas duas coisas. E já tá vendo que não tá dando certo. Uma das provas de que as relações de longo prazo não eram relações amorosas é que em vários idiomas, a palavra que mostra o amante, o lover, o amant, é onde você encontraria o amor. Então o amor está na relação extraconjugal. Mas a paixão era algo doentio para esses casamentos que eram os arranjados. Porque o casamento arranjado, ele era bom. Ele era uma empresa, uma firma. Como é hoje, você precisa de testemunha, você faz um contrato. Na doença. Quando um dos dois se apaixonasse, ele estava doente da cabeça. Que era um dos problemas, e aí você tinha uma instabilidade nessas relações que eram para proteger patrimônio, estados, governos. Mas até então, se você não tivesse o pathos, a paixão nesse nível doentio, você teria relações amorosas fora daquela instituição e que você se aliviaria no cotidiano. Perfeito. Hoje a gente conquistou uma liberdade e agora a gente tem que conquistar a maturidade equivalente, que é qual? Se eu escolho passar uma jornada, a minha existência nesse mundo com uma pessoa,
Isso exige uma entrega. Mas os macacos Mas não o processo, aguentam. Macacão não aguenta. A gente tá num outro processo. Mas o macacão não aguenta. Macacada sem vergonha. Você não acha que tá mais descartável? A Macacada gente tá sem vivendo vergonha. outro mundo, cara. O mundo, desculpa, Paulinho, com todo respeito e admiro. É mais impulsivo. Mudou. Então você tem mais facilidade pra você ter... Antes você mandava... A Paulinha mandava uma carta pra alguém. Hoje você entra no aplicativo e conhece... E aí é difícil mesmo, não? Você já fez uma coisa virtual, já rolou... Mas assim, banalizaram a coisa, mas o que ele tem razão do que ele tá falando mesmo, que assim, é essa banalização toda que tá levando a gente pro pior. Pro desespero, pro tarja preta, pra solidão. Solidão. Sim, mas é um solidário humano. São macacos solitários. Leões Mas você tristes. acha que é melhor? Talvez seja melhor. O quê? A macacada solta? Não, talvez seja melhor esse mundo mais caótico, que um não se prende muito ao outro, ficou junto, deu certo. Desapego. Não ficou, desapega, Não tem beleza, culpa. vamos lá. Quando você Mas precisa sabe de o que a alguém... gente vê? É impossível, Contrata. porque na verdade a gente precisa se juntar pra fazer prole. Você precisa terminar de criar aquilo demora muito pra... O filhote do cavalo acabou de nascer, dá meia hora ele tá correndo. Esse é o O problema. nosso Mas e se demora essa prole quanto já tempo? cresceu? Então, aí que vem a Tem questão... muitos casais- Aí que vem a mulher, aí quando a mulher mais trai. E o Paulinho? Quando essa prole já cresceu, ela fala, agora eu vou olhar Agora eu tô ali. O meu vizinho, Janjão. Não, mas se ela gostar de verdade do marido, não. Cuidado, hein, não, se Emílio? gostar de verdade, se ela não tiver motivo, É que não. Se gostar Mas se ela, de amigo, verdade, ela pode, não ter trai. ela pode ter crescido dentro do relacionamento de uma maneira frustrada, sem falar, sem, sabe, conviver sem se com comunicar. ninguém. E tem um E detalhe daí que uma ninguém hora ela fala. fala, agora eu vou. Doutor, e tem um detalhe acho que que ninguém a mulher fala. só O homem, trai quando se ela trai, não gosta. ele conta pros amigos, que é engraçado. A mulher, quando trai, ela não conta pra ninguém. Ela não conta pra amiga que ela picou o chifre. Ela fica quieta. A traição, pra ela, ainda Vai mais falar quando é o- de vingança. A bichona. ela pega e ri pra A bichona do cabeleireiro Eu falou sei agora. que essa amiga Sabe conta tudo, a pra do mais. W. A Do mulher Donizete. trai o marido. Aí Ele e o tava Celso no Camura agora estão chifrudo, pegando mulher. Mas- uma sopa. lá no A mulher Ela não no pode inferno, trai. segurando o tridente, A dando mulher a não mão. pode Entendi. trás. Você acha que o alto, A tem mais verdade. alta afirmação? O homem gosta mais de falar mais? Sim, Ó, peguei Não, essa- e olha essa uma coisa que gostosa acontece, aqui, pô. o homem tem isso. a gente tem essa visão muito forte, assim, todo homem trai. E aí isso facilita a própria questão da consciência do homem, porque aí eu deito à noite depois de uma traição, e eu penso, bom, se todo homem trai, eu só fiz o que todo homem faz, eu só tô sendo homem. E aí você tira a culpa do indivíduo e coloca no geral, no universal. Não, Então, mas esse- peraí. Queria esse é um dos justificativa. Mas pontos. nós Exato, temos exato. também o homem que sente. Exatamente. Aí a Esse é gente um chora homem- sozinho, Está no solucionando. outro patamar. Na verdade, meu querido doutor, Sim, pois não. o ser humano é uma máquina de frustração. Que isso? Quanto mais a gente conhece a pessoa, mais frustrado a gente fica e ela mais frustrada com você. A gente Isso é uma pode verdade. reparar, quanto Mas mais isso você vem da conhece convivência. alguém, Mais quanto mais você torra, conhece alguém, mais bosta ele vai Na ficando. Zoom A você vai necessidade ver. da renovação. Mas Essa é a os grande- amendoins ficam torrados. É isso aí. Necessariamente, E saem É pulando. isso aí. Eu vou Exatamente. fazer um pequeno break agora. Nós Você tá muito infeliz, hein, Nós Emílio? estamos. Eu não estou infeliz. Ele eu tá estou- sendo preocupada. real. Isso é a vida real, Tô até bicho. preocupada. A Globo não mostra, Ele está esquecendo o que Onde sente. esse homem Isso é- infeliz, o homem que sente. Daqui a pouquinho. Feliz é daqui- esconder os Ó, sentimentos. Deixa eu falar aqui sério. Matheus Jacó tá aqui com a gente, falando um pouco de filosofia. Ele é escritor. Esses livros dele fazem o maior sucesso. São livros de... Como é que eu vou dizer? Pra gente pensar um pouco, Clareza mental. né? Livro sempre é bom. Homens Sentem, que é um sucesso. Nesse livro entrego todo o meu sentir, o amor, a felicidade e a vida. Ai, que gracinha. Entrego também algumas tristezas. São fragmentos realistas e sinceros. Ó. Matheus Jacó tá aqui com a gente. E pra você conhecer mais o trabalho dele, entra no @Homem que Sente. E o doutor Exato. Borzino, João Borzino, sexólogo, 500 anos lá, tem a clínica de terapia Um sexual. bissexual maravilhoso. E o Recebe- canal do YouTube, que é o que mais, tem canal mais do visita, YouTube é o é- canal do YouTube. que é o youtube.com/DR DR Borzino. que é onde ele tem as... Tem live Swings. tirando É o Edgar mais bonito, né? Mas, você gostou de mim assim? Eu achei você muito bissexual, você não me engana, né? Muito Eu bem. me achei tão Mas Já mistura pegou de travesti Justus que com tá na sua Spielberg. cara, por experimento, por Você acha que ciência. o Sivu Daqui a pouquinho a gente alguma coisa? volta aqui na programação da Jovem Pan. Já. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, presenças ilustres. Matheus Jacó está aqui com a gente, filósofo, escritor, autor do livro O Homem que Sente, um dos autores mais lidos e comentados nas redes sociais. Está aqui com a gente batendo um papo. Hoje é dia do homem, eu não sabia, tinha a menor ideia.
E o João Borzino, sexólogo, médico, especialista em sexualidade humana. Tá há muitos anos aí, ele é terapeuta sexual, ele atende casais, pessoas que têm disfunções, distúrbio sexual, essa coisa toda que você sabe bem. E ele entende muito de psicoemocional e clínico. E ele tem o canal no YouTube que é DR Borzino, onde ele tem aqueles papos e tal e não sei o quê. E o Jacó também você tem, né? Você tem o Instagram, canal? @o homem que sente. @o homem que sente. Estava eu pensando cá com os meus botões e a respeito desse assunto e gostaria de me aprofundar, talvez até um pouco mais, em relação a esse tema de homem e mulher, sexualidade. É um assunto que tem horas. Mas estava eu pensando cá com os meus botecos. Vocês não acham que hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu tenho a minha vida baseada em Cotia. Sim. E eu gosto de manter a minha vida baseada em Cotia, porque Cotia é um lugar menor. É um lugar onde eu tenho mais amigos. Conheço as pessoas, conheço o garçom, conheço o despachante, conheço o delegado. O delegado canta comigo no karaokê. Ou seja, é um universo menor. E lá eu tenho esse ambiente muito familiar, até diria eu. Seus filhos fazem footing na praça. Isso, exatamente. Então, lá eu conheço o sapateiro, eu sei qual é o melhor sapateiro, o melhor mecânico. O jornaleiro. E acredito que você tendo uma vida assim, eu diria mais controlada, você consegue identificar mais fácil quem é quem naquele lugar onde lá estou. Acredito que com rede social, as pessoas perderam essa referência. Então, por exemplo, quando você vê a rede social, você começa a olhar pessoas que são parecidas, talvez, com você, que tenham mais ou menos a mesma idade, a mesma função, e muito bem de vida, e muito fudido, e muito legal, e aí você começa a ficar triste, porque aí você perde a referência e aquilo começa a ser uma coisa incontrolável para você. Eu não sei se vocês me entenderam onde é que eu quis chegar com essa pequena bobagem que eu falei. Não, foi uma grande, quer dizer, uma grande verdade. Então, mas talvez esse seja o grande problema de tudo, de esquerda, direita, de feminismo, de machismo, que é você não tem mais as pessoas ali para avaliar. Essa hipernorma... Se você for lembrar, Emílio, uma coisa que a gente foi lembrar, da minha época, que eu lembro, as meninas faziam um diariozinho que tinha chave. Não era assim? Sim. Colocava lá que tinha a maré, A gente colocava coleção de tudo. cartas. Não tava tudo, o bombom que anotava ganhou. tudo. Então, quer dizer, as Sabrina, coisas... Júlia Bianca, né? Aquelas coisas. Era tudo mais, assim, mais pessoal, como você estava falando, né? Hoje, tudo segue mais ou menos essa coisa estereotipada de movimento de manada, depressivo. Parece que se você não tem tudo que todo mundo tem, você é infeliz. Essa questão de desempenho, né? Sim. Que é muito forte. Tanto que, se você for ver, assim, essa coisa do movimento de manada, todo mundo faz as mesmas coisas ao mesmo tempo agora. Então, chega dezembro, todo mundo pra praia. Chega julho, todo mundo pra campus. Desde isso até o tipo de que você tem que trocar carro. Você abre... É depressivo. E tem estudos dizendo que é mais depressivo você abrir... que inclusive que os depressivos, quando abrem um Instagram, um negócio desse, às vezes faz mais mal ainda, porque assim, tá todo mundo na Europa, em Aspen, esquiando, o cara com 30 mulheres, outro não sei o quê, ninguém tá ferrado, lascado, andando na mesma chimbica que você, etc, tal, com a conta no vermelho, tá todo mundo lindo e maravilhoso. Isso aí agride bastante o ser humano, que hoje nós vivemos numa sociedade ansiosa. Por quê? Porque existe uma cobrança excessiva de desempenho, né? Sim. Que tem muito a ver com a questão do que ele estava falando, sobre o que o Matheus estava falando sobre suicídio, né? Talvez aí seja, porque você fica, cada vez que você abre o Instagram e vê pessoas mais ou menos da sua idade, ou que você possa se comparar com, porque lá são amigos, né? Quando você vê aquilo lá, você vai ficando pra baixo. Cada vez você vai ter comparativo que você nunca chega. O comparativo sempre é ruim. Você nunca chega lá. Exatamente. Mas você sempre perde pra fantasia. Então, mas você isso perde aí... pra fantasia. Então, mas isso aí é inevitável, não é? Mas não é Como é bom isso aí? Não sei. Porque se você vê alguém que tem um carro melhor, mais mulheres, você vai se esforçar pra trabalhar mais, ganhar dinheiro. Depende Mas nessa visão, então, sim. Vale a pena você ter inveja. Admirar, sim. Sim. Invejar e ser oprimido pelo desempenho,
aí você tá lascado. Que esse sentimento você não tem controle. Se você programar a tua cabeça e ser, como você tá falando, animal, mas a maioria das pessoas estão que nem zumbi no automático, uma vida de merda e vendo que tá tudo Tanto muito que, melhor. Não, mas não é vida de merda. Não é vida de merda, porque ninguém tem vida de merda. Todo mundo tem. Tem momentos que você se encontra na internet, você posta uma foto que tá maravilhoso e você tá solo e tá uma porcaria. Até o cara que tá postando essa foto e você tá com inveja dele, não necessariamente ele... Não, o que eu digo é o seguinte, você concorre com muita gente na internet. Mas você então precisa concorrer? Claro. Você precisa É automático, ficar você tem Instagram. Senão Mas você não teria automático. Instagram. Você quer like, você quer curtida, você tá concorrendo com O que outro. você acha, hein? mentira, Pera, deixa né? o Jacó falar que ele é mais positivo, ele é mais otimista aqui. Eu acho importante. Se eu sou se enforcando. Se eu sou É, otimista, eu a acho- coisa tá feia. Eu acho importante a sua colocação. O que eu acho, concordo com o vinheteiro que isso pode ser algo bom, mas para isso a gente teria que ter um trabalho de maturidade, uma inteligência emocional desenvolvida desde muito cedo. Para eu ter essa visão um pouco espartana do universo, que eu posso aquilo. Eu posso passar por esse conflito, por esse agon e conquistar aquilo também. Infelizmente, hoje a gente não tem essa educação desse ponto de vista da maturidade. E aí, as redes sociais, elas nos agridem muito diretamente, porque como eu não tenho essa maturidade e chega para mim a todo instante o outro bem, o outro na Europa, o outro de carro novo, porque ninguém fica colocando as coisas ruins da vida ali, tirando uma tia ou outra que passa o dia na internet falando que a vida dela tá péssima, tirando essas pessoas, todo mundo só escolhe o melhor lado de si. Claro. Eu tiro 1000 fotos, Aí isso humilha, e aquela que ficou boa, eu vou colocar aquela. E as outras 999, que são fotos minhas também, eu até descarto. Então, dos dois lados, se torna algo muito complexo. Tem as pessoas que estão tirando 1000 fotos, mas entendem que em 99,9% das vezes elas são descartáveis, porque não é a foto boa o suficiente para estar lá. E ela vai criando uma fantasia, e ela se sente uma fantasia, e ela deita à noite sabendo que ela não é aquilo que ela posta que ela é. E do outro lado, você tem a pessoa que tá vendo aquilo, tá consumindo aquilo, não tem a maturidade para perdurar no tempo e para conquistar aquilo, e aí sofre. E aí gera o transtorno de eu trazer o futuro, que eu não posso me levar até lá para o presente. O nome desse transtorno é ansiedade. Então, mas isso aí, a gente tem que saber que são poucas as pessoas que controlam o mundo. São poucos os bilionários no mundo. Os Illuminati. Né? São poucos os... New É Order. que nem a gente querer correr na Fórmula 1... E você tá no Instagram, você fala Fórmula 1 no Instagram. São 20 pilotos que tem lá, que são os 20 top. E aí você quer ser aquilo. Seu barrigão. Não E você necessariamente. sabe que necessariamente você não vai ser. Mas, Você Emílio, não tem mas chance esse de nível ser. de consciência- Mas você entra na pilha. Mas é que o que o Matheus falou tá muito certo, porque é o seguinte, o que existe aqui, você não é ensinado a ter psicoeducação, que é o que a gente chama, que é o seguinte, é autoconhecimento, é se conhecer, saber o que você quer, qual que é o propósito para tua vida, o que é teu. O que é teu. Mas né? isso, doutor, nós temos, porque nós já estamos velhos. Sim, alguns de nós depois dos têm. 30, Você acha que não? Porque tem uns veiaco que não tem psiromba nenhuma disso. Continua na cana, aí tá perdidaço na vida, aí e tá trocando de mulher sem parar e só faz bobagem, né? O que acontece é que não é ensinado o valor emocional das coisas. O ser humano tomou como a racionalidade uma coisa superior às visceralidades e às afetividades. E esqueceu de regular isso. É só você pensar numa coisa simples. Vai no supermercado com fome. Você faz M. Nossa, não dá. Por quê? Porque muda a tua capacidade de escolhas. A fome... Aí o cara briga com ele. O cara briga com isso. Ele fala assim, eu sou um burro, idiota. Eu devia ir e fazer o mesmo supermercado. Em vez de entender que passa no Mac antes, come um lanche... Olha como eu sou um cara Modernista. natural, Bem, né? Passa no Mac, come um lanche, né? Porque quando você tá com fome, pergunta pro cara Você com vai fome se ele gastar quer mais comer dinheiro. barra de cereal, Você compra feno. tudo. Se liga, ele quer comer, não é verdade, ele quer comer Porque tá mais clorofila, ele alto, quer tomar né? um copo de clorofila? Não. Ele quer Guloseimas. uma coisa baboseira mesmo, bem calorosa. Então é isso que acontece com a gente tá com mais fome ou menos fome. Então, mas você acha que Então, isso a gente alterna vai essa aprender na capacidade. marra? Eu acho que tá... Você acha que vai ser na marra? Acho que vai ter que ser... Eu O creio que vai ter você que acha, ser. doutor? Eu acho que já Ô, tá Jacó? sendo na marra, né? Você acha que é na marra? A gente tem as redes sociais ali, a gente nunca foi preparado para lidar com isso. Inclusive foi um processo muito rápido, assim, eu vejo a forma como meus pais lidam com redes sociais, aquilo é tudo muito novo. Pra gente já é um pouco mais natural no cotidiano, mas mesmo assim essa proximidade, essa imediatice que a gente falou, imediatez, é muito recente na história do homem.
E aí eu venho a liberdade, eu não tenho a maturidade equivalente, eu apanho, eu tenho transtornos, eu tenho crises e tudo mais, e aí eu aprendo que ou eu lido com aquilo, ou eu conquisto essa maturidade, ou a liberdade vai resultar na minha anulação. Você acha que por essa revolução revolução tecnológica, a gente tá ela foi mais rápida do que a gente podia entender pela nossa cultura, pelo que a gente aprendeu com os pais. Aqui, trazendo até um pouco a questão natural. A tecnologia, ela avança mais rápido que a cultura, e a cultura avança mais rápido que o aspecto natural. Então, volta isso aí, como é que é? A tecnologia ela avança mais rápido hoje do que a cultura, porque ela é exponencial. E a própria cultura avança mais rápido do que o aspecto natural, fisiológico do homem. Então isso vai gerando toda a contradição que a gente entendeu lá no início, que é o que o homem é. Muito bem. Olha, bonito. Terminamos bem. Eu vou aplaudir isso aí que eu... Até em mim deu nó. Deu nó. Olha, eu queria agradecer, viu, Borzino? Você sempre é maravilhoso. Você tá lindo, cara. É maravilhoso. Você tá com essa barbinha por fazer. Você gostou assim desse jeito? Você tá um coroão. Você tá um canadense bem sucedido. Richard Gere e Spielberg. Um beijo para a Estelinha. É o seguinte. Já o outro é quase feio, mas aí colocou a barba bonita, tem um dente bom. É o kit, galera. Mas com o papo você fica lindo. Obrigado. Sendo cru é feio, mas quando você começa a falar, você vira um príncipe. Parece o Mas isso é bom, isso é o que fica. Mas que sensível que você é, não? Eu sou estúpida. Por isso que eu apanho na rua. Esse é um dos arquétipos de gosto de sedução. apanhar. Você critica o que você Isso aqui é um quer. lixo, meu. Isso aí você não consegue Mas entre você e ele, eu casava com você. Tá vendo? É mais fácil de eu chifrar, que esse aqui é esperto. Muito bem. Ó, o Borzino, o João Borzino, você entra no Instagram dele, que é DR Borzino, e também tem o canal do YouTube onde tem aqueles papos e tal, e não sei o que é youtube.com/DR Borzino. Tem o livro também. E tem o podcast agora. Comecei a fazer um podcast. Tá aí podcast dá muito sono. Nossa, mas os meus... Eu adoro. Meus são simplesmente fantásticos. É melhor que beijo de azeite. Podcast. Eu falo com a minha voz sedutora. Essa minha voz que eu preparo. Mas dá um sono aqui. Eu não consigo ouvir. Eu faço gargarejo. Gargarejo com uísque. Fábio Júnior. Fábio Júnior. Eu começo exatamente cantando músicas do Fábio do José Augusto, né? Para as pessoas se animarem. Sábado é assim. Eu sou dessas. Eu adoro. Sou antiga. Mas dá muito sono. Dá sono, é tudo meia hora. Não, meu podcast são de 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então é bom. Tudo rapidinho, assim. Laura Miller. Você sabe que os caras ouvem? Eu tava falando outro dia pro cara, o cara falou, tem uns podcasts legais. O Pânico tem no podcast também. Tem, sai tudo aqui. Sai tudo, vai lá no podcast. Aí o cara, eu falei, porra, cara, mas aquilo é muito, é muito demorado, é muito, sei lá, não sei. A gente tá acostumado com rádio, tem que ser rápido, tem que render o bloco, tem que fazer o negócio, tem que fazer o break. Você tem um tempo pra fazer o negócio, né? E a minha preocupação é não encher o saco do ouvinte, porque o ouvinte vai embora. O podcast não, você não tem muito compromisso e tal. Aí eu falei pra ele, mas aquilo é muito longo. Outro dia eu abri um podcast, tinha 1h20 do podcast. Ele falou, não, você tem que ouvir no time stretch. O cara ouve na velocidade alterada podcast, pra ouvir o podcast. Eu falei, mas como aí é que não você consegue escutar nada. Os caras conseguem. Não dá. É agora que a gente você tem que ouvir no rápido pra passar. Mas você tem que fazer, eu faço pílulas. Muito bem. O Matheus Jacó, o livro dele tá aqui, O Homem que Sente, que é muito bacana, são reflexões para você. Ele também tem reflexões da filosofia do cotidiano, que é um assunto muito bacana, de muito interesse, tem coragem de existir. Você também pode entrar no @Homem que Sente. Quero agradecer muito, Matheus Jacó. Obrigado. Muito obrigado pelo papo. Valeu. Muito bem, meus amores, está na hora de ir embora, vamos partir. Queria agradecer Evandro Santos, essa Voltarei figura amanhã. fantástica. Vou te atazanar até o resto do ano. Boa, você volta quando você quiser. Você sabe que você é meu você sabe que você é um querido. Você é um queridão. Você é um queridão. Certo? Você sabe que eu sonho com você, mas não é sacanagem. Eu sonho com você se intrometendo no seriado que eu tô assistindo. Eu já sonhei com você sobre isso. Para de ver isso, é uma droga, vê tal coisa. Muito você bem. me influencia muito. Vinheteiro hoje, estava aqui hoje, atento ao nosso... Muito, Quebrou a cadeira. Quebrou a cadeira, certo, Vinheteiro? É um grande homem. Já foi convidado a dar uma entrevista para o Borzino, não é? Você deu um belo migué. E nós vamos embora. E agora o mais importante para mim é a Dirce. Eu posso dar um recadinho, Emílio? Pode dar o recadinho que você quiser. Muito obrigada. Estarei dia 18/7 no Rio de Janeiro,
No Porão da Comédia. Vai ser lá no Salão 79. Maravilhoso, na Rua Pinheiro Guimarães, 79. Eu, Pierre Rosa e o Mica. Vai ser incrível. Show com ex, seu. Show com ex. Caraca, o cara explana a vida da pessoa. É mesmo? Não é nada disso, não. É o ex dela. Pierre Rosa, gente boa. Muito bem. Mentira dele. Mentira, pô. Conheci vocês casar um tempão. Muito bem. Por isso que a gente não é mais seu amigo. Pois não, Zuzu. Não, vambora. Vamos embora. Picanha hoje. Vamos no alto. Vambora. Tchau, gente. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia. Quem é amanhã? Amanhã é humorista. Amanhã é humorista. Não sei qual. Amanhã diz que é um cara top de linha. Quem é? Indicação de Matheus Ceará. Vamos ver. Diz que é top de Se ele linha. não fizer dar risada, Diz que o cara é top de linha. Kedney Silva. Então amanhã, humor. Tô pegando um ódio de humorista, bicho. Eu também. É tão legal, Eu também, para. eu me odeio Muito também. chato. Nossa senhora. Muito chato. Zé Graça. Aí o cara faz piada com o Padre Marcelo, a turma briga. Eu nego, puta ódio que eu tô com disso. Olha o Paim lá. Lá vem o Paim, faz piada. O cara fica bravo com ele. Os bolsonaristas ficam bravos com o Paim. Faz piadinha tirando sarro do nosso novo embaixador. Pois é. Aí vem lá, agrada um, aí outro, seu merda. Eu tô pegando um ódio. Dessa turma. Se você soubesse... transborda. Mas você vai ter que voltar a conviver com os humoristas daqui a pouco. Um novo programa de TV. Não. Vai voltar? Não vai ter nada de humor. Não vai ter os imitadores? Programa sério. O humor tá fora de moda. O humor caiu em desgraça. Agora é só filosofia. É isso aí, vinheteiro. Filosofia que tá na moda. É isso aí. Política. É poder. É filosofia da comédia. É isso aí. É isso aí, vinheteiro. Mas e imitadores? É um outro patamar. Vão perder o Um outro emprego. degrau. Vai ter biquíni, Emílio? Importante na vida é ter um outro degrau. Biquíni e filosofia. Vamos embora? Vamos. Café Fotô vai Café chamar. Fotô filosófico. Ai, maravilhoso, vou ganhar dinheiro. Escândalos é melhor, Marina. Café O pé da Marina a gente vai colocar no Vamos lá. leilão. 15 mil lá, vambora. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!